Olá, bem-vindo ao seu canal Remanescente, tudo bem com você? Olha eu aqui para o nosso diário de oração de hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2020. O tema do nosso diário de oração dos remanescentes hoje é Tome posse corretamente da aliança. E a leitura está no livro de Samuel, o capítulo 16, versículo 13. Vamos ler? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Hoje nós vamos falar do homem segundo o coração de Deus. O que é que ele tem para nos dar como exemplo? O que os remanescentes devem fazer de melhor? O que os remanescentes devem fazer com todo o coração, com toda a dedicação, com o melhor que ele pode dar, o melhor que eu posso dar como remanescente? É tomar posse da aliança de Deus. Tomar posse da aliança de Deus com você, eu tomar posse da aliança de Deus comigo. Mas nós temos que tomar posse dessa aliança corretamente. Porque se uma pessoa toma posse da aliança de uma maneira incorreta, se a pessoa não entende o evangelho da maneira correta, se ela não tem os princípios corretos da palavra, ela será enganada e receberá respostas que, ao invés de serem respostas verdadeiras, serão respostas erradas. E ela vai ficar enganada, né? Pensando que Deus está dando a resposta e não são as respostas verdadeiras que vêm de Deus. Por quê? Porque está com o entendimento errado do que é a palavra de Deus, né? Está com o entendimento errado do que é o evangelho. O remanescente Davi tomou posse da aliança corretamente, desde muito jovem. Por isso, através de Davi, Deus solucionou os problemas políticos. Os filisteus estavam perseguindo o povo de Israel e Davi solucionou. Problemas financeiros devido a tudo isso e também militar na guerra porque ele venceu, né? Todos esses problemas o rei daquele momento não conseguiu solucionar. Ele não pôde resolver. Em apenas um movimento de Davi, o que aconteceu? Ele venceu o general Golias, que adorava os deuses filisteus e exaltou o nome do Senhor. Davi também expulsou os demônios que atormentavam o rei Saul com louvor e adoração. E logo depois, através do problema que Davi teve com seu filho Absalão, que queria tomar seu reino, né? Ele se tornou um evangelista que foi curado do humanismo. Ele entendeu que não poderia fazer as coisas com suas próprias mãos, mas ele tinha que ser totalmente dependente de Deus. Também ele desfrutou da bênção de preparar o templo para Deus. Ele tinha cuidados com as coisas de Deus. Davi tinha relacionamento com Deus, Davi tinha total entendimento correto da palavra, ele tinha cuidado com as coisas de Deus. Você, remanescente, ao invés de ficar fazendo as mesmas perguntas que a maioria das pessoas fazem quando estão diante de uma situação, tipo, por quê, como, por que eu? Deus não está vendo isso? Você tem que tomar posse da aliança de Deus com você. Você é filho, você tem identidade e autoridade como filho de Deus. Como Davi tomou posse da autoridade que ele tinha de ser filho de Deus, de entender quem era Deus e de quem ele era em Deus. E o que foi que aconteceu? Vai acontecer com você o que aconteceu com Davi. Os seus problemas se tornarão plataformas e bênçãos, e ainda mais, bênçãos que te abrirão portas de evangelismo. E o que quer dizer isso, né? Quando nós entendemos o evangelho na essência do evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crer, a gente não fica pensando que por nossas forças a gente vai deixar aquilo que a gente precisa deixar. A gente não fica pensando que a gente é menor que os outros, porque aquele ali aparentemente está bem perfeito diante de Deus, tem tudo e eu não tenho. A gente não pesa a nossa vida espiritual, né? A vida espiritual das pessoas de acordo com aquilo que a gente vê, com aquele nosso padrão. Ah, o que é o cristão verdadeiro? O que é um cristão perfeito e correto? Ah, é aquele que tá na frente de tudo, que sabe pregar, ou cada um tem sua maneira de definir, né? Mas o verdadeiro cristão é aquele que confia a vida dele inteiramente a Deus. E independente da situação, independente da adversidade, independente do problema, ele é totalmente dependente de Deus. E ele nunca duvida, porque ele tem certeza que Deus está
no comando da vida dele. E foi por isso que Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha total dependência. Até quando ele errou, ele se voltou para Deus. Ele falou: é melhor cair na mão dos Deus vivos do que na mão dos homens. Então, que nós possamos não ter o padrão humano para julgar a situação ou para julgar nós mesmos, porque cada um de nós somos diferentes. E Deus chamou cada um de nós com um propósito. Na verdade, Deus ele te chamou onde você está, porque onde você está é onde Deus que te colocou e é onde é o seu campo. E nesse campo você tem que testemunhar de Cristo, porque é isso que nós temos que ter como prioridade na nossa vida, é entender a palavra corretamente e buscar viver essa palavra corretamente. E o que aconteceu com Davi era que ele tinha essas 3 coisas que não pode faltar na nossa vida, né? Ele tinha relacionamento com Deus, ele entendia o evangelho da maneira correta, por isso a oração dele era correta, a posição dele era correta, e ele cuidava das coisas de Deus. Então, quando nós temos essas 3 coisas nas nossas vidas, é quase impossível Deus não nos levar no lugar que ele já preparou para nós. Porque quando nós estabelecemos essas 3 coisas nas nossas vidas, quer dizer que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesse momento, nós podemos desfrutar verdadeiramente da bênção completa de sermos filhos de Deus, da nossa identidade e da nossa autoridade como filhos de Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer por essa bênção de sermos teus filhos, pela identidade e autoridade que o Senhor nos deu. E mais ainda, pelo teu Santo Espírito que vive em nós, nos direcionando para que possamos andar em toda a verdade da tua palavra. Deus, que não colocamos a nossa direção em coisas ou em pessoas, mas que coloquemos o foco das nossas vidas e busquemos a nossa direção do Senhor, diretamente do Senhor. Porque através do cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, o véu do templo se rasgou. E através de Jesus Cristo, nos dado o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então que nós possamos viver essa palavra e tomar posse corretamente, Senhor, da aliança do Senhor conosco. Que o Senhor possa ser conosco, que possamos desfrutar Emmanuel diariamente. E assim o Senhor possa usar as nossas vidas, porque nós já experimentamos as respostas. E que o Senhor possa, Senhor, nos usar para fazermos evangelização, aonde quer que o Senhor nos leve. No nosso trabalho, na escola. Senhor, que sejamos luz para louvor e glória do Teu nome. E para que as almas que estão em trevas recebam e saibam que existe uma luz. E essa luz é Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus o Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Que você tenha um bom dia na direção do Senhor e que hoje você possa desfrutar da sua identidade e autoridade. Até amanhã com o Diário de Oração dos Remanescentes.